Você crê em milagres? Quantos aqui creem em milagres? Amém. Eu também creio. Eu também creio em milagres. E eu descobri que evangelismo é como realizar milagres. Sim. Porque se considerarmos as pessoas para as quais nós falamos, nós podemos dizer que evangelizar é realizar milagre. Porque biblicamente falando, e a gente vai ver isso de uma forma mais intensa, nós pregamos como quem cura cegos, pregamos como quem cura surdos, pregamos como quem ressuscita mortos. Pregar é realizar milagres. Milagres. Porque espiritualmente o pecador está cego, espiritualmente o pecador está surdo, espiritualmente o pecador está morto. Morto. E da mesma forma que a gente precisa esperar que Deus realize um milagre para que haja cura de um surdo, de um cego e de alguém que está morto, para que ele ressuscite, a gente também precisa esperar que o milagre aconteça para que alguém seja salvo. É interessante porque nós não visitamos enfermos nos hospitais ou em suas casas, quando eles estão moribundos, e lhes falamos por nossas próprias forças para que fiquem curados. Não, senhores. Não chegamos aos deficientes auditivos e deficientes visuais e simplesmente lhe dizemos, por nossa própria força, olhem para nós e ouçam o que nós estamos falando. Não. Na verdade, nós não vamos aos cemitérios da cidade, ou então num velório, quando alguém está ali morto, e simplesmente chegamos ali e dizemos ao morto, levanta-te, para que ele se levante. A gente não faz isso. A gente não faz isso. Porque a gente acredita que todas essas coisas, para acontecerem, há uma necessidade de acontecer um milagre. Milagre. E milagre é coisa de Deus. Só quem cura as pessoas de fato é Deus. Só quem é capaz de ressuscitar um morto é Deus. Só quem é capaz de fazer um cego enxergar é Deus. Só quem é capaz de fazer um surdo ouvir é Deus. Então evangelizar é possível só pela realização de um milagre. Por quê? Porque a exemplo dessas coisas que eu acabei de dizer, que só são possíveis com uma realização de um milagre de Deus, com uma ação sobrenatural, miraculosa de Deus, também a questão da conversão de uma pessoa. Por isso nós precisamos repensar a nossa maneira de evangelizar. Certa feita eu fui convidado por uma pessoa da nossa igreja, e a gente tem falado sobre isso daqui, dado esse testemunho, a ir a uma casa de uma mulher enferma, terrivelmente enferma, e que estava numa situação calamitosa. E quando isso acontece, a nossa tendência natural qual é? É a de nós desesperadamente pedirmos por um milagre físico na vida daquela pessoa, e quando a gente está com medo de alguma coisa, quando a gente fica apavorado, desesperado, sabe o que a gente faz? A gente grita. E a gente grita, a gente ora, a gente esperneia, a gente se desespera e ora: Deus, eu preciso que o Senhor realize alguma coisa, faça, Senhor, pelo amor do Senhor, faça um milagre. A gente começa a gritar, a gente começa a espernear, não é assim? A gente fica com medo. A gente foi convidado para orar, a gente foi
ali para poder interceder por alguém que está em profunda agonia física, precisando de uma intervenção, precisando de um milagre. Mas isso só é possível por meio do milagre, isso é possível por meio daquilo que Deus faz. É interessante a gente pensar nisso, porque Deus, irmãos, é quem faz milagre, e Ele faz quando Ele quer, na vida de quem Ele quer, e mais ainda, Ele faz se Ele quiser. Olha que coisa. Agora veja, como isso se parece com a evangelização. Às vezes nós pensamos que basta ficarmos ali prontos para pregar, para proclamar, e a obra está feita. Mas isso não é verdade. Às vezes a gente prega, a gente proclama, a gente anuncia, e a coisa não acontece. Por quê? Porque a conversão de uma alma é um milagre, é coisa de Deus. Mas veja, os irmãos, o que João mostra nas palavras de Jesus depois que muitos discípulos o abandonaram. Lá em João 6, versículos 63 e 64, Jesus disse, e João registra aqui, o espírito da vida e a carne não produz nada que se aproveita. E as palavras que Jesus lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Que não creem. E quando a gente considera esse texto à luz do seu contexto, de que Jesus havia acabado de realizar um grande milagre da multiplicação dos pães e peixes, e que as pessoas, depois de terem visto Jesus realizar aquele grande milagre extraordinário, Jesus começa a falar que ele era o pão da vida, o pessoal fica meio que, não, esse discurso está meio esquisito, não, Jesus pão da vida, não. E aí Jesus percebe que alguns começam a ir embora, o pessoal não quer ouvir a pregação, que é só um milagre, que é só a coisa de forma física acontecendo, Deus trabalhando no corpo físico, ou materialmente, ou abrindo uma porta, ou fazendo um milagre extraordinário, nos dando bênçãos, condições, dinheiro, posição, e a gente quer que Deus faça tudo isso, mas quando Jesus começa a pregar, eu sou o pão da vida, vocês precisam comer de mim, a vida espiritual na verdade vem de mim, eu que alimento vocês, se vocês não se alimentarem de mim, a alma de vocês vai ficar sedenta, vai ficar faminta, se vocês não se alimentarem de mim, a alma de vocês vai ficar sempre com aquele sentimento de nostalgia, de falta, de ausência, de escassez. Vocês precisam comer de mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, comam de mim, bebam de mim, comam da minha carne, bebam do meu sangue. Pessoal, discurso esquisito, aí uns vão embora, outros vão saindo, e Jesus fala assim, e vocês ficaram por quê? Por que vocês não vão embora também? Jesus não tinha papas na língua também não, tá, gente? Quando ele vê que o pessoal não está muito a fim de ouvir o discurso, a pregação, aquilo que de fato transforma e que realiza milagre, ele fala seriamente, e vocês não vão embora não? Esse é o contexto que Jesus diz. Vocês estão preocupados com aquilo que é carnal. Ele disse, mas o espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse Jesus, são espírito e vida, contudo há alguns de vocês que não creem naquilo que eu falo. Ele está falando de conversão. Ele está falando da multidão que segue ele, mas de alguns apenas que de fato são seus discípulos. E quando os discípulos recebem a palavra dele de exortação, se vocês não vão embora, para onde a gente vai, Senhor? Para onde que nós vamos? Nós não estamos aqui pelo que o Senhor faz, pelos milagres extraordinários. Nós estamos aqui por quem o Senhor é. Somente os regenerados, somente os salvos, somente os convertidos ficam na presença de Jesus e permanecem nele. Somente os convertidos. Isso é um milagre. Porque só os que são miraculosamente alcançados por Jesus
começam a ouvir o que ele fala, a enxergar o que ele faz, a ver a sua presença poderosa. E, sobretudo, fazem isso porque foram ressuscitados. Quando a Bíblia fala daqueles que não creem em Jesus, preciso reforçar isso. A Bíblia fala que esses são surdos e cegos e são mortos espiritualmente. Corroborando com essa verdade, Paulo disse aos Coríntios que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, não conseguem ver, nem conseguem enxergar, não conseguem ouvir, não consegue discernir, experimentar as coisas do Espírito. Por quê? Porque isso se vive, se experimenta, se vê, se ouve espiritualmente. Aqueles que são carnais não conseguem viver isso. O homem natural não consegue viver essa experiência. Por essa razão, quando falamos de evangelismo, estamos falando de algo que necessita de um milagre. E na carne, irmãos, não há nada que possamos fazer para ajudar pessoas a serem salvas. Não há nada. Um grande evangelista da história disse que é mais fácil você arrancar um dente canino de um tigre vivo do que você conseguir salvar alguém. Isso é impossível quase, que impossível. É impossível, porque o milagre não é coisa de homem. Milagre é coisa de Deus, regeneração é coisa de Deus, salvação é coisa de Deus. Então não há nada que eu e você possamos fazer. Essa é a mentalidade que devemos ter no início do evangelismo, da evangelização. Nós precisamos lembrar disto. É mais ou menos isso que o texto de João 15:17 que lemos aqui fala. É mais ou menos isso que esses textos que lemos em João ensinam. A única coisa que nós podemos fazer, se é que a gente pode dizer isso, e nós temos aprendido aqui ao longo desse ano reiteradamente, desde janeiro, a única coisa que a gente pode fazer, se é que a gente pode dizer que isso é a gente que faz, é permanecer conectado em Jesus. Permanecer conectado em Jesus. Todo o restante é com Jesus. Todo o restante compete a Ele. E é interessante que permanecer conectado em Jesus não é um privilégio de alguns, ou seja, uma liderança, um pastor. Todos nós aqui podemos permanecer conectados em Jesus. Embora algumas pessoas pensem que isso é privilégio de alguns. A gente precisa reforçar que não. Todos nós podemos permanecer conectados em Jesus. E é exatamente isso que o texto de João 15 vai nos ensinar, gente. Vejam os versos, eu leio mais uma vez para os irmãos perceberem a importância dessa palavra, a importância desse texto para as nossas vidas, espiritualmente falando, irmãos. Acompanhe o pensamento de Jesus em João 15, é o último discurso dele. Ele está indo para os céus, ele está subindo, ele está prestes a deixar os seus seguidores aqui. Olha o que ele fala, irmãos. Versículo 4 diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A gente tem que permanecer em Jesus, a gente tem que estar firme em Jesus. Esse é o nosso papel como ramo, como seguidor de Cristo. Versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 8: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 16 e 17: isto vos mando, que vos ameis
não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei, para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amados, considerem comigo aqui, como que é importante que todos nós pensemos nisso. Quando é que grandes movimentos de evangelização e de avivamento acontecem? Sabe quando é que grandes avivamentos e grandes movimentos de evangelização acontecem? Quando homens ou mulheres, quando um homem, quando uma mulher conhece a pessoa de Jesus e permanece firme na presença dele. Deus usa pessoas que permanecem firmes em Jesus, que conhecem firmemente a Jesus e proclamam firmemente a Jesus. Um grande movimento acontece quando alguém fica fixado em Cristo, permanece em Jesus Cristo e proclama Jesus Cristo. E quando um movimento morre? Quando é que o movimento acaba? Quando os seguidores de um determinado movimento param na liderança e não focam em Jesus Cristo. Eu vou repetir para você entender. Quando é que um movimento acontece e quando o movimento de fato desencadeia? Um movimento de crescimento de igreja, de evangelização, de avivamento. Quando um líder, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, fixa seu olhar em Jesus Cristo, conhece Jesus Cristo, permanece em Jesus Cristo e proclama Jesus Cristo. E quando é que um movimento acaba? Morre. Quando os seguidores daquele movimento ficam fixados na liderança, num homem, numa personalidade e esquecem de Jesus. Por isso que é importante a gente dizer que cada um de nós aqui podemos permanecer em Cristo. Isso não é privilégio de uma liderança, isso não é privilégio de um pastor, isso não é privilégio de alguém que foi extraordinariamente separado por Deus. Irmãos, lembrem de Moisés no monte Sinai. Deus falava com ele, Deus ensinava Moisés descia. Só que havia uma situação muito esquisita, irmão. Sabe qual é? Que a gente precisa entender que não é modelo para nós. Não é de forma alguma. Modelo para a nossa vida espiritual é que Moisés estava no monte, irmão, cheio de experiência com Deus, mas o povo estava lá embaixo. Dependente do Moisés, dependente do homem de Deus, que subia, que recebia, que descia, ensinava, orientava, mas o povo, não, volta para o monte, Moisés, porque você precisa aprender de Deus, você precisa aprender, conhecer, e depois vir aqui para ensinar para a gente. Não, irmãos, não é esse o projeto de Deus para a sua igreja. O projeto de Deus para a sua igreja é que cada um de nós venhamos subir no monte e ter experiências profundas com Deus. Isso não é privilégio de Moisés, isso não é privilégio de pastor. Todos nós podemos subir ao monte, todos nós podemos conhecer de Jesus, todos nós podemos ter uma experiência com Jesus, todos nós podemos permanecer em Jesus, todos nós podemos frutificar para a glória de Jesus. Tem gente dependente do outro. Tem gente que fica esperando por Moisés, quando Deus quer que a gente suba ao monte, gente. Deus quer que nós tenhamos a nossa própria experiência com Ele. Deus quer que a gente conte daquilo que nós estamos experimentando e deixemos de contar apenas aquilo que os outros têm vivido. Deus quer te dar experiência na sua própria vida, mas se você não subir um monte, não tiver experiência com Deus, não conhecer Jesus, não permanecer em Cristo, você vai ficar sempre dependente dos outros. Nunca vai frutificar para a glória de Deus. Deus quer que você frutifique, meu irmão, minha irmã. Você nasceu para frutificar, você nasceu para amar. Então permaneça conectado, permaneça firme, permaneça. O discurso de João é um discurso final aos seus discípulos. O discurso de Jesus em João 15 é um discurso final de Jesus aos seus discípulos. A gente não pode jamais desprezar esse texto aqui.
Ele morreria, a igreja continuaria a missão dele. E a vontade de Jesus qual é, irmãos? É que os seus discípulos fossem frutíferos. Cada um de nós fôssemos frutíferos. Dessemos fruto. Mas isso não é possível se a gente não permanecer, se a gente não se ajuntar a Cristo, não se conectar a Ele. Por que as pessoas não dão fruto, pastor Felipe? Porque não estão firmes em Cristo, não permanecem em Cristo. Estão vivendo uma vida de dependência espiritual o tempo todo. Nós não podemos viver assim, irmãos. Temos que nos ligar, conectar. Como é possível aos galhos secos, mortos, se conectarem, se ligarem com a videira? Aqui eu já vejo que o milagre tem que acontecer. E olha só, irmãos, como que a palavra de Deus ela é forte, tremenda. Porque na sequência, Jesus vai falar da presença do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, do Consolador. Mas no capítulo 17, ele ora pela sua igreja. Ele ora pelos seus discípulos. E eu estou tão à vontade para falar isso aqui, porque aqueles que estão na escola bíblica dominical estão aprendendo isso aqui, porque aprenderam isso aqui ao longo desse ano. Nós estamos estudando João e passamos por todos esses capítulos aqui. Da importância de estar aqui para aprender. E eu vou falar mais sobre isso aqui. João 17 é um texto que fala da oração de Jesus. E o que Jesus fala em sua oração quando ele ora? Quando ele tira um tempo para orar por seus discípulos, que tipo de oração Jesus faz, irmãos? Que tipo de oração Jesus faz pelos seus discípulos? Veja o versículo 20 ao 23, que é uma das partes da oração de Jesus. Olha o que Jesus ora aí, gente. E aí vocês vão ver como que isso é possível, como essa conexão é possível. Versículo 20 a 21, 23, 20 a 23, diz assim a palavra de Deus: não rogo somente por estes, ele está falando aqui dos discípulos que estavam com ele ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ele está falando de cada um de nós. Todos nós, coloque o seu nome aqui, o seu nome, todos nós estamos incluídos aqui. Por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Versículo 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vejam os irmãos, nós estamos falando de evangelização. Nós estamos falando de proclamação do Evangelho por meio da igreja. Nós estamos falando que Jesus Cristo quer que a gente vá e dê fruto, e que esse fruto permaneça. Ele quer que pessoas sejam alcançadas, sejam salvas, sejam curadas, sejam saradas, sejam milagrosamente ressuscitadas. Mas como que isso é possível? Só é possível se permanecermos em Jesus, porque não conseguimos dar fruto sem Jesus. Um ramo só pode dar fruto com Jesus. Pense num ramo, num galho separado da videira, irmãos. Não é possível esse galho separado dar fruto. Ele está separado, ele vai secar, ele vai morrer e ponto final. Mas quem permanece em Jesus dá fruto para a glória do Pai, e o fruto permanece. Mas como que isso é possível? Como é que eu tenho que me conectar, pastor? Como é que eu me conecto com Jesus? Jesus mesmo que ora para que isso aconteça. E o milagre acontece em resposta à oração do próprio Senhor Jesus. E qual a oração que Jesus faz? Pai, eu rogo por eles. Eu rogo pela igreja, pelos meus discípulos, para que eles sejam um. Um. Porque quando eles forem um, eles estarão
eles estarão sendo um reflexo daquilo que acontece entre mim e o Senhor, meu Pai. Eu oro para que eles sejam um, porque quando eles forem um, eles permanecerão em nós, assim como eu e o Senhor somos um. Eles sendo um, eles estarão conectados comigo e com o Senhor. Você está entendendo o que Deus está dizendo? A unidade da igreja é o vínculo de ligação, não só entre as pessoas, horizontalmente falando, mas verticalmente falando, entre nós e o próprio Deus. A igreja se conecta com Deus e com Cristo através da unidade entre os irmãos. Eu tive que falar com uma pessoa essa semana, fortemente. Eu estou bem com Jesus, embora não esteja indo à igreja. Eu estou bem com Jesus, embora não esteja conectado com os irmãos. Eu falei assim, isso é uma mentira do diabo. Você não pode acreditar nisso, minha irmã. Você não pode acreditar, olha a sua vida, você está vivendo uma depressão espiritual, você não se levanta, você não se anima, você não levanta a cabeça, você não consegue caminhar, você não consegue comungar, você não consegue respirar espiritualmente, você não ora, você não lê as escrituras, você está morta e você não percebeu isso, porque você deixou de conectar-se com seus irmãos. E diz que está ligada com Deus, isso é mentira, o diabo está te enganando. Essa é a estratégia dele, irmãos. Hoje o diabo está fazendo exatamente isso. Nós não estamos percebendo, porque ele sabe o poder que isso tem. Ele sabe o poder que a unidade de um povo tem, irmãos. E ele vai fazer de tudo para atrapalhar isso. De tudo. Para quebrar isso. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Os irmãos estão entendendo? Esse é o segredo de manter-se conectado com Deus, para que o mundo, olha só a continuidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que esse milagre da salvação acontece, irmãos? Como que o milagre da pessoa que está surda espiritualmente passa a ouvir? Que a pessoa que está cega espiritualmente passa a enxergar? A pessoa que está morta espiritualmente ressuscite? Como é que isso é possível? Por meio da unidade da igreja. Esse é um milagre que precisa acontecer. E eu digo para os irmãos, mais do que a gente vê gente ressuscitada, mais do que a gente vê gente curada fisicamente, mais do que a gente vê gente próspera materialmente, nós precisamos ver um povo unido. Esse é o maior milagre que o Espírito Santo pode realizar no meio do povo. Um povo unido. Por isso que eu preguei na última pregação, unidade, diversidade e maturidade. Nós temos que falar sobre esse assunto. A unidade do povo de Deus, irmãos, é a melhor forma e a forma mais poderosa de proclamar para o mundo que Jesus Cristo existe e de que Ele é o Filho de Deus. Porque um povo desunido é um antitestemunho, é contraproducente. É um desserviço ao Evangelho. Quando os seguidores amarem uns aos outros, eles se tornarão um. Assim como o Pai e o Filho são um. E esse é o desejo de Jesus, que os seus discípulos sejam um, estejam vivendo em unidade. Você já imaginou isso? Você viver em unidade com o seu irmão, assim como Deus vive em unidade com o seu Filho Jesus? Eu preciso ser um com o meu irmão, assim como o Filho é com o Pai na divindade. E essa é a oração. Se não fosse possível, eu não creio que Jesus Cristo é um inconsequente. Ele não oraria algo que não fosse possível. Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso, irmãos. Deus pode realizar milagres. Eu perguntei para você logo no início dessa pregação se você crê em milagres. Quantos creem em milagres? Eu creio no milagre. E Deus pode fazer isso. Nossa unidade é um testemunho para o mundo.
Então, quando nós pensamos, o que pode alcançar os perdidos? O que pode alcançar pessoas perdidas, mortas, surdas e cegas, espiritualmente falando? O que é capaz de curar? O que é capaz de ressuscitar? O que é capaz de fazer viver? A inteligência humana? Os métodos criados pelos homens? Bons pregadores? Bons estudos? Boas pregações? Um líder espiritualmente capacitado, ungido, que sobe no monte, que ora, que desce com o rosto resplandecente, que faz coisas extraordinárias? Pessoas famosas? O que faz pessoas serem curadas e salvas? Jesus diz que isso é possível pela unidade do seu povo. O que serve de testemunho para o mundo é uma igreja sólida e que vive em amor. O mundo precisa ver entre nós aquilo que eles não encontram em lugar algum. E algo acontecerá, irmãos, de sobrenatural quando a igreja estiver unida. O milagre que precisa acontecer é exatamente isso. E eu quero fechar minha mensagem aqui. Eu quero externar a minha tristeza. Eu sou um ser humano, pecador, inclusive. Não sou um super-homem. E eu quero externar a minha tristeza. Eu vou repetir. Quando eu vejo pessoas que simplesmente desdenham da ceia do Senhor. Eu quero aqui deixar registrada a minha tristeza quando eu vejo um membro da nossa igreja que simplesmente desdenha da ceia. Sabe por quê? Porque se isso que eu estou falando até aqui é bíblico, eu vejo a confirmação disso na ceia. A ceia é a proclamação da unidade do povo de Deus em torno do Evangelho. Quando ceiamos, nós proclamamos a pessoa de Jesus Cristo até que Ele venha. Quando eu parto o pão com meu irmão, quando eu ceio ao lado do meu irmão tomando o cálice da nova aliança, feita no sangue de Jesus Cristo, quando eu me lembro do sacrifício de Cristo na cruz, do seu sangue vertido por minha vida, para o perdão dos meus pecados, eu estou proclamando para o mundo a pessoa de Jesus Cristo até que Ele venha. Isso é gerar frutos. Esse é o maior milagre que precisa acontecer entre nós, irmãos. Um povo unido na mesma fé, no mesmo batismo, entendendo o que significa cear, entendendo o que significa comungar, entendendo o que significa o Evangelho. Unidos com Cristo, como galhos na videira, frutificando, unidos uns com os outros, assim como o Deus Pai e o Deus Filho estão unidos, para que o mundo creia e conheça e aceite e seja transformado por Jesus Cristo.
Vamos buscar isso hoje na cruz, irmãos. Vamos nos voltar para a cruz, vamos nos unir. Eu creio em milagres. E você, crê?